E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Chega Junto. Eu quero aproveitar e agradecer a você que tem acompanhado todos os episódios que estão disponíveis para você assistir a hora que você quiser em todas as plataformas digitais aqui da nossa R2 Ideias e, claro, também do portal Foco no Fato. Beleza? Hoje nós vamos receber um convidado que carrega disciplina, experiência internacional e muita história para contar. Vamos falar sobre vida no Exército, política e vida em família. Fica por aí que o papo com o Coronel Menezes vai ser bom demais. Mas antes, eu quero te convidar para você acessar o portal foconofato.com.br. Você já sabe, mas não custa nada a gente sempre ressaltar por aqui. Por lá, você fica por dentro de todas as notícias locais, nacionais e internacionais. E claro, acessa a coluna que eu assino que se chama Zoom, onde a gente fala sobre os mais variados assuntos relacionados à cultura, música, comportamento, publicidade e muito mais. Vai lá, foconofato.com.br. Muito bem, pessoal, ele é amazonense, serviu o Brasil por honra por décadas no Exército, fala 5 idiomas, já representou o país em 3 missões internacionais e aqui no Amazonas deixou sua marca à frente da SUFRAMA. Ele é pai, marido, comunicador e agora a figura presente no cenário político, Coronel Menezes, aqui no Chega Junto. Obrigado pela tua presença aqui, Menezes. Valeu, Marcão. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com você, né, no seu programa e pela primeira vez no Chega Junto. Chega Junto, rapaz. A ideia é essa aqui, Chega Junto. Menezes, eu queria começar falando da tua infância, cara. Que lembranças que o Menezes tem da infância? Como é que foi tua infância aqui em Manaus? Bem, a minha infância foi um momento da minha vida assim, muito legal. Eu nasci na Cachoeirinha, né? Legal. E depois a gente mudou. Meu pai era pastor. Sim. E a gente saiu da Cachoeirinha, fomos para o bairro do Alvorada. E ali no Alvorada era um bairro de invasão, pessoas muito simples, como a gente. Sim. Então eu aprendi muito. Gente humilde. Eu estudava até a antiga 4ª série do primário, né? Lá no Ida Nelson, quando eu morava na Cachoeirinha. E depois, quando comecei na antiga 5ª série, hoje o 6º ano, sim, no Colégio Militar de Manaus. Então, ser criado assim num bairro de invasão, jogava bola final de semana, a gente tinha uma piscina que a gente colocava uma barreira assim no rio, para que um rio ali no Alvorada, né, para poder tomar banho de piscina no final de semana e estudava. Mas uma infância saudável. Uma infância saudável, simples, humilde, sem frescura, sem mimimi. Sem mimimi. Tudo podia ser feito, entendeu? E isso foi legal porque quando eu ingressei no Exército, a gente não tinha também muito mimimi não, entendeu? A coisa era bruta, então... Isso que eu queria chegar lá, porque como é que foi? Como é que surgiu essa vontade tua de ir pro Exército? Foi incentivo do pai? Como é que foi? Não, meu pai era uma pessoa muito simples e não tinha não tinha o ginásio, né, como a gente falava antigamente. Ele tinha o primário, minha mãe também. Papai já passou para outra vida, minha mãe continua aí, eu cuidando dela. E quando eu entrei no Colégio Militar, eu descobri que o mérito e a educação é tudo. Você ser respeitado pelo mérito. Então, por quê? Porque nós nascemos iguais, né? E a educação no Colégio Militar, ela te obrigava a você estudar realmente e com isso competir. Você ficava competindo com os teus amigos ali, porque tudo ali era medido no mérito. Quando você chegava cedo, você era reconhecido. Chegava cedo, que eu falo para começar, quando você não faltava às aulas, quando você tirava uma nota alta, você recebia um reconhecimento. Ou seja, é aquela coisa da psicologia. Sim. Você fazia bem, recebia um estímulo positivo. Fazia mal, recebia um estímulo negativo. E eu fui criado exatamente nisso. E quando eu olhava lá para frente e via os caras lá com os alamares, que são, né, com as medalhas, eu falei, eu quero aquilo para mim. Exatamente esse perfil, esse modelo que as crianças veem hoje. Ela fala assim, olha, eu quero estar ali como aquele cara. O que eu preciso fazer para estar ali? Aí o cara fala, mérito. É você se dedicar mais, é você se esforçar. Nunca me foi falado ali que o prefeito, o governador, o presidente ia me dar alguma coisa. É tudo você conquistando como é no mundo real, na vida real.
Por isso que eu digo, sem mimimi, o cara me chamava de japonês, meu apelido lá na quinta série era Boquinha, então não tinha essa frescura de bullying, de não sei o quê. A gente chamava o cara moreno de negão, mas afetivamente. Sim. Agora, se tu chamar o cara de negão, chamar o cara de Boquinha, se me chamar de careca, eu aprendi uma coisa nos dias atuais, tudo é ofensivo, inclusive a verdade. As pessoas nos processam por dizer a verdade. Incrível negócio. Paga-se um preço. O mundo está ficando chato. É. Se você falar a verdade, o cara, principalmente esses políticos que nós temos aqui, os nossos dinossauros políticos, você fala a verdade, né? Eles já querem digamos assim, te podar nas mídias, eles querem te intimidar, querem te processar. Entendeu? Por quê? Eles não gostam de ouvir as verdades. Por isso que eu digo, nos dias atuais, tudo ficou ofensivo, inclusive a verdade. Voltando só para a tua carreira militar, eu fiquei sabendo que poucos militares tiveram a oportunidade de servir o país fora, né? Eu queria que tu falasse desse momento. Muito bom. Então, veja bem, eu quero dizer para você que está me escutando, se essa for a vontade do povo do meu estado de representá-lo no Congresso, essas bandeiras que eu vou exatamente liderar. Educação de qualidade, mas não é nessa educação que aquele político de personagem fala para você, porque ele não teve. É uma educação realmente de escolas militares, não é para deixar todo mundo militar, é porque lá na escola militar existe disciplina, existe reconhecimento, existe respeito à figura do professor. Né? Verdade. E aí vem a brincadeira. Quando eu terminei o 2º grau, que eu decidi ir para a Academia Militar das Agulhas Negras, aí foi um outro nível de educação. Sim. Porque a Academia Militar das Agulhas Negras é uma das melhores universidades em termos de qualidade de ensino que o Brasil tem. E lá realmente você vê que só chega lá em cima quem realmente merece. E como é que eu fui parar no exterior? Muito simples, porque não tinha a politicagem que tem, indicação de A, de B ou de C. É um misto de profissionalismo, carreira acadêmica e o exercício da tua profissão. Quando você executa bem aquilo que você aprendeu, né? O Exército, as Forças Armadas em geral, elas avaliam muito bem você de 6 em 6 meses. Sim. E aí você com teus atributos, as missões internacionais, quando os organismos internacionais, tanto a Organização das Nações Unidas, que a sede é em Nova York, quanto a Organização dos Estados Americanos, que a sede é em Washington, esses organismos, eles mandam para os países da qual, por exemplo, o Brasil é signatário dos dois, eles falam assim, olha, nós temos uma missão, por exemplo, lá em Angola, e a gente precisa desse perfil aqui, e que você tem que enviar para cá 5 militares. Aí, o Ministério da Defesa brasileiro recebe aquilo e vai ver quem tem aquele perfil dentro do Exército, Marinha e Aeronáutica. E eu fui selecionado exatamente dentro desse processo de seleção. O efetivo do Exército hoje é mais de 200 mil homens, a da Marinha é na faixa aí de 80, 90 mil homens, o da Aeronáutica mesmo. Então você foi selecionado dentro desse grupo. Então, realmente, é uma oportunidade muito grande. E aí, você lá, além de você representar, no meu caso, o Exército, está representando o Brasil. País. Aí é outros 500. Verdade. Menezes, antes de chegar na tua vida familiar, a gente conhece muito a vida pública, né, do Menezes. E vamos já chegar lá nessa parte da política também. Eu queria que tu falasse da tua experiência de ter trabalhado na ONU, cara. Bem, no ano de 1995... Como agora, né? Hoje a turbulência no mundo é Irã, Israel, é o Oriente Médio como um todo, né? Naquele tempo tinha alguns focos no mundo, por exemplo, tinha a Guerra da Croácia, né? Eu tive lá há uns 5 anos atrás. Na realidade, a causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial foi exatamente naquela região dos Balcãs, na Croácia, antiga Iugoslávia. Quando o príncipe, né, o Ferdinando, foi assassinado, foi uma das causas da guerra. Então, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma região muito bonita, é uma região muito antiga. A Europa, ela nos dá a história do mundo. Você vai ali, por exemplo, na Itália, você vai em Veneza, tem uma placa lá,
Aqui saiu Marco Polo no ano de 1400 e não sei quanto. Então, tu fica maluco, tu fica doido ali, porque Aí a mesma coisa lá na França, você vê a Revolução Francesa, você visita lá os castelos onde tem a polícia, né? A gendarmerie francesa. Resumo da ópera. Então, a Europa representa história. Sim. E no ano de 95, estava tendo a Guerra da Croácia. Isso na Europa. Sim. Né? Muitas pessoas foram dizimadas, muito uso foi uma guerra suja, uma guerra muito suja. A sociedade sofreu bastante. Ao mesmo tempo, na África, estamos falando de 1995, estava eclodindo movimentos separatistas, porque a África foi colonizada basicamente por 4 países. E depois da Conferência de Berlim, em 1885, ela foi dividida lá entre países europeus, né, entre França, Portugal, Inglaterra. E, resumo, ao mesmo tempo que estava tendo esses movimentos de independência na África, na Europa, estava tendo conflitos étnicos, como aconteceu na Croácia. Então, estava tendo aquela guerra e a ONU solicitou ao governo brasileiro 10 militares para serem observadores militares. Você ia trabalhar na ONU para ser os olhos da ONU para assessorar lá o Conselho de Segurança naquela região de conflito entre A e B. Sim. Vamos colocar dessa maneira, entre A e B. E nós éramos os olhos, só que isso você ia para Nova York, era treinado e tal, parará, como é que você tinha que proceder, tinha que conhecer muito bem a cultura do país, as partes envolvidas no conflito. Então, naquele momento, a gente foi selecionado para ir para a Croácia e isso foi em novembro de 95. Fizemos todo um treinamento, só que na hora que nós estávamos viajando, mudou o foco. Aí tiveram uma resolução na Croácia e nós fomos mandados para a África. Aí eu fui ser observador militar da ONU na Guerra Civil de Angola, que tinha terminado em 1995. Era simplesmente o seguinte, era um governo socialista contra a guerrilha. Caramba. Vamos colocar nos padrões de hoje? A venezualização. Era o povo contra um opressor do regime socialista. E aí a gente ficou no meio daquele conflito. Né? Quem trabalhava na ONU, ali dentro daquele país, só podia se comunicar em português. Mas nós, que éramos brasileiros, tínhamos uma vantagem. Como o país falava português, você escutava o que o nacional falava e entendia. Mas o idioma da ONU era o inglês. Sim. Então, foi uma experiência muito boa. Eu amadureci bastante como ser humano. Uma coisa muito simples. Porque lá usaram minas anticarro, antipessoal. E aí, por exemplo, eu tenho várias fotos de pessoas sem mãos pedindo esmola no sinal assim. Caramba. Eu tenho fotos que eu trouxe de pessoas sem perna, 4, 5 pessoas, sem uma perna, sem as 2 pernas. Então, até hoje lá em Angola existe um trabalho social muito grande por causa dessa parte a gente chama de desminagem internacional, né? Porque é uma situação, é um outro lado da guerra, que é a questão humanitária. E ali me chamou muita atenção porque quando nós éramos chamados para essa guerra acontecer na cidade e no campo. Quando eu cheguei em Angola, só para colocar como experiência para você que está me escutando, eu desci no aeroporto, eu não via nem velho, a gente só via, velho, pessoas de idade bem avançada e crianças. Porque o jovem e o adulto, todo mundo morreu na guerra. Era incrível um negócio desse. E muitas mulheres, poucos homens comparado com as mulheres. E uma coisa também que me chamou muita atenção, quando a gente ia no campo, por exemplo, não tinha a vaca, não tinha o cavalo, tudo isso, meu amigo, da guerra, o cara comia. Então era um negócio assim desesperador. Muita gente passando fome. Então aquilo ali, eu fui para lá, eu tinha 32 anos de idade, mexeu muito com o emocional, mas a gente foi preparado para isso. Então, experiências E por que a ONU convida os brasileiros ou outros países para participar desses eventos? Para que você veja realmente a realidade de uma guerra e não queira isso para o teu país. É simples, exatamente por isso. E todas essas experiências, Menezes, certamente te transformou numa pessoa melhor. Não, claro.
claro. E uma pessoa melhor, uma pessoa, aí vai, ô Marcos, uma pessoa autêntica. E quando a gente fala, ó, isso aqui não dá para negociar. Sabe por quê? Porque a gente já viveu aquilo lá. A gente já viveu aquilo, a gente tem experiência e fala assim, olha, não, isso aqui não dá. Sim. Por exemplo, liberdade de expressão não dá para negociar. É inegociável. E quando você vê, assim, a justiça, né? Não querendo tolher isso, tolher aquilo, te impedir disso, condenar o humorista, que o humorista não é o Marcos Coeiras que está lá, é um personagem que o Marcos Coeiras exerce. Nem no período da ditadura, que o nego chama, né, dos militares, ninguém foi impedido de fazer e falar o que queria. Então, o cara começa a te tolher, então tu não pode falar mal do presidente, não pode falar disso, porque é um atentado à honra. Esse mimimi danado, isso daí são passos que se seguem para uma conquista de um poder. Entendeu? A gente tem que ficar de olhos muito bem abertos, porque nós já vivemos essa situação. Concordo. O governo cala os políticos, o cara não se posiciona, ele está preocupado com o dele, ele nunca viveu aquilo, ele não quer que mexa no patrimônio dele, e o povo miserável, o povo amíngua, sem poder isso e sem poder aquilo, recebendo uma cestinha básica todo mês, dependente do Estado. E os líderes do Estado pegando esse dinheiro e gastando lá fora com as suas respectivas famílias. Já vimos esse filme, né? Opa. Isso pode acontecer no Brasil. Infelizmente, gente. Ó, vamos já falar mais daqui a pouco de política, mas agora eu quero falar da vida familiar de Menezes. Familiar. Como é que é esse Menezes que todo mundo conhece, mas em casa? Pai, marido, agora avô. Como é que é a sua vida em família? Bem, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica. Meu pai era pastor. E então, começa por aí. Eu tenho esses princípios. Eu fui criado... todo domingo nós tínhamos uma coisa chamada escola dominical. Como a gente tinha escola durante o dia, durante a semana, no domingo, né, na minha igreja, a gente aprendia as histórias da Bíblia. Quem era Moisés, a história de Abraão, a história de José, né, a história de Ruth, todas as mulheres e homens, os grandes heróis da Bíblia. E exatamente são esses heróis com as suas histórias que hoje a gente tem isso incorporado e isso nos move. Isso nos inspira a trabalhar, isso nos inspira a seguir avante, a levantar, porque o homem pode cair, ele só não pode ficar lá embaixo muito tempo. Então, criado dentro desse universo, né? Igreja, aí o cara fala assim, pô, você é igreja? Eu falei, sou igreja. Então eu me casei também com uma pessoa do meu meio, criada na igreja. Então eu tive 2 filhas, eu escolhi o nome das minhas filhas, a Débora e a Rebeca, são nomes influentes na Bíblia, os 2 nomes fortes, né? Tanto Débora quanto Rebeca. Aí você vai lá e vê a história de Débora e Rebeca, juíza, né? Rebeca, uma das matriarcas da grande nação que é Israel. E, resumo, elas estão casadas, estão na igreja até hoje, então você vê que a gente vai copiando, vai melhorando a nossa geração. E conheci a minha esposa no ano de 1983, começamos a namorar no dia 10 de abril de 1984. Que memória, hein? Nos casamos no dia 26 de novembro de 1988. E ai de mim se eu esqueço alguma dessas datas. Então, agora, lá em casa eu não mando nada. Quem manda é minha mulher. Lá em casa eu sou gatinho. Entendeu? É sim senhora, sim senhora. E é isso mesmo que acontece. Entendeu? Até porque eu tenho como companheiro uma pessoa assim... a pessoa de Deus, muito temente a Deus. A pessoa que é o meu equilíbrio, entendeu? Me aconselha bastante. Mas nunca quis entrar nessa parte de política. O negócio dela é contribuir com o que ela pode fazer, como ela fala. Olha, eu quero orar. É o que ela faz. Ela nunca se meteu, nunca... Deixa eu falar uma coisa para você também, que está me escutando, né? Sempre fui uma pessoa assim, muito dura na educação das minhas filhas. E quando as pessoas falam hoje, nossa, essa sua filha é uma pessoa, uma boa aluna, uma boa empresária, sei lá, uma boa pessoa, uma boa profissional, eu falo assim, isso não é de graça. E hoje, tudo que eu falava para elas,
Ela fala, pai, se você não tivesse falado isso nesse momento, eu não seria a pessoa que sou hoje. E com relação à minha esposa, eu fiz um pacto com ela. Entendeu? Eu falo assim, olha, a gente está fazendo essa parceria, não é para brigar. Se for para brigar, a gente vai romper a parceria. Eu tenho de 88 para cá, então vão ser agora, esse ano, 37 anos de casado. Eu nunca briguei com a minha mulher. E vou ser muito franco. Pergunte das minhas filhas quantas vezes elas viram eu discutindo com a minha mulher na frente delas. Nunca. Pode perguntar das minhas 2 filhas. Por quê? Porque as discussões que eu tinha com a minha esposa de discordar de uma coisa ou de outra, eu tinha com ela portas fechadas no momento certo. Sim. Mas nunca eu levantei a voz para a minha esposa. Então, são coisas que vêm da educação que você recebe em casa e também na igreja, do respeito à mulher, do respeito ao papel da mulher no lar. E assim eu criei as minhas filhas. Eu li um livro, vou colocar para você. Eu acho que esse livro já chegou no Brasil, porque eu li esse livro há uns 15, 20 anos atrás. Strong Father, Strong, Pais Fortes, Filhas Fortes. Já deve ter esse livro em português, porque eu li ele faz muito tempo. Eu estava nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, nessa época, quando eu estava trabalhando, numa dessas missões. E aquele livro, ele me mudou, porque aí eu vi a importância que o pai tem na vida de uma filha, porque a filha vai escolher para companheiro uma pessoa que tem o mesmo estilo do pai. Então, você vê, eu sou um homem de leitura. O que eu não podia aprender dentro de casa, na igreja ou no estudo, eu fui aprender nos livros. Então, o papel, hoje, quando você tem uma mulher forte dentro da sociedade, uma mulher preparada, uma mulher que é uma boa dona de casa, uma boa mãe, faz uma boa esposa, com certeza uma boa avó, é porque ela teve um pai que estava presente. E todas essas distorções que a gente tem hoje na sociedade, com certeza, falando do caso da mulher, é porque você tinha um pai ausente, a mesma coisa com relação ao lado da mãe e do filho. Concordo. Você falou de leitura. É verdade que você estipulava uma meta para suas filhas de um determinado número de livros para elas lerem? Como é que é isso? Não. E outra coisa, a Débora, ela lia muito mais do que a Rebeca. É mesmo? Ela lia muito. A Débora, ela é devoradora de livro, né? E lá em casa, por exemplo, eu tenho uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca só dos livros que eu li, e é muita coisa. Sim. E eu tenho na casa da minha mãe, de mudanças, né? Porque eu não consegui colocar tudo dentro da minha casa, agora da minha futura casa eu vou colocar. Sim. Eu tenho lá mais de 200 livros que eu li. E aí eu falava para as meninas, por exemplo, hoje quando eu vou numa livraria e compro um livro legal, assunto diverso, eu leio o livro e passo para minhas filhas. Ramando, esse livro é muito bom para você tem que ler. Assunto diverso, entendeu? Qualquer assunto. Então, eu falava assim, tem que ler, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Rapaz, hoje, o jovem, esse aí que foi criado com esses filósofos de esquerdista, não tem conteúdo. Não sabem falar, não sabem se comunicar, não sabem conjecturar, não têm a capacidade de combinar água, vamos colocar bem claro, com abacate. Aí o cara fala assim, será que dá abacatada? Não, precisa do leite. Ele não consegue inferir isso daí. Sabe por quê? Porque não tem conteúdo. Eu vejo hoje políticos, tá aí na mídia, deputados federais que vão fazer ofício e pedem ajuda do ChatGPT. É mole um negócio desse. Sabe por quê? Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Entendeu? Não sabe escrever um ofício. Não sabe concordar, não sabe usar uma conjunção, uma preposição. Falta de quê? De leitura, conteúdo, vazio. E fica sempre naquele mimimi. Eu tô pronto o tempo todinho, entendeu? E não sai desse negócio todo. É por aí. Não tem conteúdo, não tem leitura. Então, eu falava, não, vocês têm que estudar, porque você só se comunica quem tem conteúdo. E só fala bem quem também lê. E também só pensa e só argumenta quem tem conteúdo. Que o cara consegue pegar uma coisa e conectar com a outra. Quem não tem, vai ficar sempre escutando e levando bolada nas costas. É isso. Concordo. Agora, para fechar a parte de vida familiar, essa novidade aí que você contou, vovô, como é que é isso?
Pessoal, eu vi meu pai morrer. E quando meu pai estava naquela semana, e eu não sei, dizem, né, que quando você tem um espírito muito bom, Deus te dá a oportunidade de descansar em paz, literalmente. A gente, às vezes, você vai para um velório, você olha ali pro camarada, o cara tá com aquela cara não muito legal. É que esse daí não morreu em paz, Sim. entendeu? Mas você vai ver outras pessoas, você vê um ar assim ameno, aquela ali morreu em paz, no bom sentido, né? Mas eu acho que essas pessoas que morrem em paz, que é uma dádiva, sei lá, alguma coisa divina que a gente não sabe explicar, elas sabem quando vão ter esse passamento. A pessoa sabe quando ela vai partir. Eu já percebi isso, vendo várias pessoas, alguns amigos, outros familiares. Você vai visitar a pessoa no hospital, ele fala assim... Ele sabe, olha, eu sei que eu não vou durar 48 horas. Parece que o cara sente isso. Quero dizer o seguinte, meu pai foi assim. Então, eu vi meu pai morrer. E meu pai dizia somente o seguinte para mim. Meu filho, nunca esqueça do Salmo 128, versículo 2. A trilogia da vida. O versículo 1 do Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois, aí é o versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então a essência nossa está no trabalho. Então não adianta, meu irmão, você que não trabalha, ficar recebendo essas coisas do Estado, esse assistencialismo não vai te levar a lugar nenhum. Sabe por quê? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É uma promessa. Então, e meu pai dizia, não esqueça disso e faça um compromisso comigo. Vai melhorar a nossa geração. Então, eu vou falar para você como é que é isso. Por exemplo, as minhas filhas, tanto a Débora quanto a Rebeca, eu falo assim, olha, por exemplo, eu me formei em inglês quando eu tinha 16 anos, a Débora quando eu tinha 12. Começou assim, eu falei, tá vendo? Já estou melhorando a nossa geração. Eu fiz doutorado quando eu tinha 38 anos, a Débora fez com 28. Eu falei, tá vendo? Estou melhorando a minha geração. Eu estou falando da Débora, porque a filha mais velha, a gente somos muito ligados. E nós temos muito esse negócio. Ó. Isso aqui são os passos que nós estamos dando para se melhorar uma geração. E se hoje você perguntar da deputada Débora, o que seu pai sempre fala? Olha, meu pai só me deu uma missão, melhorar a nossa geração. Eu estou falando da Débora porque, na realidade, o meu primeiro neto veio da minha filha mais nova, que é a Rebeca, que não mora aqui. A Rebeca foi fazer faculdade em São Paulo e casou com um paulista lá. Casou há 2 anos e agora nos deu o príncipe da nossa família, que é o Pedro. E aí aquela coisa, né? Você vê aí o iniciar da sua geração, é o neto. São os netos. Então, Pedro é o primeiro. E isso nos enche de muita alegria, né? A criança, quando ela nasce, ela é uma luz. Os filhos, na Bíblia, são a herança divina. E para os avós, é ali que começa a ser criada a tua geração. Porque quando a gente tem o filho, Marcos, se você vai ter o teu também, se já não tem, você está construindo a tua vida e você não dá muita atenção, ou toda a atenção, até que ele merecia. Concordo. Porque você está construindo. Verdade. Já na fase de avô, você já construiu a vida. Você já deu a educação para os teus filhos. Então já começa até a sobrar um dinheirinho a mais. Por exemplo, meu carro está pago, a minha casa está paga. Entendeu? Então aí, por isso que os avós, eles estragam é verdade. os netos. Porque aquilo que o pai não dá, que está preocupado, né, em trabalhar e tal, o avô vai lá e fala, dá. Mas a gente vai dar comedidamente, a gente já conhece como é que é esse jogo, né? Sim. Então o Pedro veio, está lá em São Paulo, nasceu dia 1º de junho. Que legal. Com saúde, graças a Deus, e isso nós somos gratos a Deus. E eu tenho certeza que está em boas mãos, porque o meu genro Fernando, ele é um cara criado na igreja, a minha filha também, todo domingo estão na igreja, né? Por exemplo, domingo passado, o Pedro já estava com 2 semanas de vida, mas já estava na igreja. Estava na igreja. Então, e aí eu falo assim, eu falo para ele, Fernando, a escola dominical, ele começou, vai para a escola dominical. Sim. Vai aprender as histórias de quem foi Abraão, quem foi Isaac, Jacó, quem foram as matriarcas, quem foi José, sabe, quem foi Paulo. Então,
é as histórias da Bíblia, porque a Bíblia é o único livro fantástico. Está de gerações em geração, geração em geração. Verdade. E está aí. Né? Já tentaram queimar as Bíblias, destruir, mas é um livro que a gente tem que ler, aprender e praticar aquilo que está lá. Concordo plenamente. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar da Débora, que é a filha que ele mais mencionou aqui, porque ela também vive uma vida pública hoje, né? Daqui a pouco a gente chega lá, mas Menezes, você foi superintendente da Suframa entre 2019 e 2020. Perfeito. Eu imagino que você deve ter encontrado muitos desafios ali, né? Os desafios, você assumiu a superintendência. os desafios, Marcos, basicamente de administrativos. Sim. Eu quero dizer para você que eu sou um bicho de competição. Então, eu vejo políticos que ficam preocupados comigo. Me veem como uma ameaça. Até alguns que eu convivi pessoalmente, agora, recentemente, na última eleição, os caras te veem como uma ameaça. Por quê? Por causa do preparo, por causa da tua experiência, por causa do teu posicionamento firme. O que tem de bom na Suframa? Quem me conhece sabe que eu sou um bicho de competição. Eu competi a minha vida toda. E eu vou morrer competindo. Não existe reserva para mim, não existe aposentadoria para mim. Eu aprendi com um grande chefe que eu tive, que ele falava assim: Menezes, eu quero morrer atirando. Eu quero dizer para você que está aí, se Deus me permitir, eu quero morrer atirando. Sabe o que é isso? Senão vão deturpar a minha... não existe aposentadoria. Sabe? Eu vejo pessoas, muitas, eu quero que chegue meus 30 anos de serviço, eu quero me aposentar, eu quero ficar numa rede lá no meu sítio. Eu não quero saber disso para minha vida. Eu quero morrer atirando, continuar trabalhando até o último dia da minha vida, sendo útil na vida das pessoas com a minha experiência de vida. Então, eu sou um bicho de competição. Então, eu fico competindo comigo mesmo. Então, no meu caso, na Suframa, o presidente falou para mim, muito claro, ele falou: Menezes, chega para as pessoas e pergunta assim, para os empresários, o que eu posso fazer para ajudar o teu negócio a crescer? E foi essa missão que o presidente me fez. Então, foi com isso que eu trabalhei incessantemente, né, todo o período que eu fiquei na Suframa. E o que pautou esse trabalho lá? Metas que eu colocava para mim, reunia os servidores, que foram espetaculares nesse sentido, uma equipe espetacular, todos eles engajados, porque a Suframa é ela que coloca, né, a Zona Franca de Manaus, ela representa isso, coloca a comida no nosso prato no dia a dia. E o que eu pude contribuir foi melhorar os processos. Quando eu cheguei, tinha muito processo aí da papel, a gente colocou ele digital e modernizou. A presença, modernizamos. E a minha presença, porque eu aprendi na estratégia, quando eu cursei a Escola Superior de Guerra, né? O comandante, ele muda o cenário da guerra com a sua presença. Então, basicamente, todo dia eu almoçava em uma empresa, porque eu queria fazer questão que aquele empresário soubesse que nós estávamos lá. Sim. Queria conversar com ele, queria que os servidores, os colaboradores dele nos vissem lá e que podiam contar com a gente e também com o apoio do presidente Bolsonaro. Era isso. Então, foi simplesmente isso. Foi uma realização, nunca pensei em ser superintendente da Suframa, mas foi muitas experiências aprendidas. Abraçou o desafio de ser superintendente, deixou sua marca ali numa gestão, como ele bem mencionou, e modernizou ainda a Suframa, que é tão importante e essencial, né, para a nossa economia. Menezes, vida política. Vida política. O que te motivou a entrar para a política? Você já tinha essa pretensão de ser candidato? Não, nada, absolutamente nada. Nada. Se eu quisesse ou tivesse a pretensão de ser político, eu conheço a vida do presidente Bolsonaro, vamos colocar assim, né? Eu conheci na década de 90, na década de 80. Em 88, ele se candidatou para vereador no Rio de Janeiro, eu estava lá, ganhou. E em 90, foi a primeira eleição a deputado federal. Eu estava lá do lado dele. E em 2010, 11, eu saí do Exército. Então, eu já conhecia a trajetória toda do presidente, porque ele foi meu padrinho de casamento. E isso é indissolúvel, isso política não... O pessoal fica criando mimimi. Não, a minha amizade com o presidente ela é pessoal, ela não é de oportunidade por causa da política. A gente carrega. Eu conheço, eu sei como o presidente pensa, porque eu sento
sentei muito tempo à mesa com ele, com os familiares, sei como ele pensa em todas as situações. Eu não conheci ele por causa de política, não foi isso. Foi meu padrinho de casamento, repito, eu falo isso porque ele também já falou várias vezes. E tem mais, está na minha certidão de casamento, depois eu mando para você, você imprime e coloca aí, tá o nome dele. É o nome dele da Rogéria. E aí, quando você convive com uma pessoa com muito tempo, você a conhece. Sim. Então, por exemplo, se fosse a minha pretensão de entrar na política, se fosse esse o desejo do meu coração lá no início, quando eu tivesse saído do Exército, eu teria me candidatado. Quem recebeu o presidente Bolsonaro aqui em Manaus em 2016, 2017, fui eu. Eu que recebi. Ele veio para cá e me ligou, falou, pô, Menezes, eu queria conhecer, queria andar e tal. Eu andava com o presidente direto aqui. Então, simplesmente, essa entrada na política se deveu ao fato de Deus estar saindo da Suframa. Sim. E ele queria um nome no Estado e acabou me colocando, e aí a gente, né, começou a conhecer quer dizer, a política a gente já sabia como ela era. Na realidade, quando eu entrei, eu constatei realmente que ela era desse jeito, com esses atores, alguns atores aí que são perniciosos para a vida pública do nosso Estado, né, que nunca fizeram... Tem cara que... Eu quero te passar a mensagem agora para você que está me escutando. Veja dentro da política aquelas pessoas que estão na política, que se intitulam, que já foram várias coisas na política grande, já foram senadores, já foram governadores, já foram deputados federais, estão sozinhos, perderam o seu mandato, estão só. Você acha que um cara desse que já foi tudo isso e que não construiu ninguém, que quer voltar, você acha que um cara desse que nunca fez quando ele esteve lá, vai fazer agora? Eu aprendi uma coisa no Exército Brasileiro. Sobre uma coisa chamada sobre liderança. Porque liderar é inspirar pessoas a agir. E no Exército a gente tem uma coisa muito clara nisso. Você só se torna líder quando faz outro líder. E aí eu te pergunto, olha para a vida desses políticos, desses aí e você vê, o cara tá lá presidindo algum partido, tá aqui, acolá, o cara já foi tanta coisa, não tem um político que diga assim, esse cara é o meu pai na política. Sabe por quê? Egoísta. Só se beneficiou a família. A família do cara. Você tem um filho que enriqueceu com 25 anos de idade, Então, esses caras só beneficiaram a família. Não construíram líderes políticos que trabalharam para engrandecer o Estado. Se eles não fizeram isso, quando estavam no auge, né, quando estavam na sua vida adulta política, vão fazer hoje com mais de 70 anos de idade? Não se deixe enganar por falsas promessas. Veja o político, o cara fala assim, mas foi indicado por isso. Meu irmão, todos nós cometemos erros. É complicado isso. Veja, não se deixe enganar por uma cesta básica, por um discurso momentâneo. E eu sou o cara que vou bater nessa tecla. Muito bem. Menezes, eu queria que você avaliasse pra gente a sua trajetória, a sua caminhada política. Primeiro você foi candidato a prefeito de Manaus, depois... Extemporaneamente. Faltava 2 meses para uma eleição. Pois é, né, cara? Aí a gente teve 110 mil votos. Aí pro Senado a gente se preparou, mais de 737 mil votos. Que aprendizados trouxeram pra tua... Não, tem que falar um programa inteiro sobre isso daí. Então resume pra gente, porque... Não, todo dia a gente está aprendendo. Quando eu entrei para... O presidente falou, olha, se candidate a prefeito. Sim. Faltava 2 meses. Então, uma eleição para prefeito, ela não é construída em 2 meses, ela é construída 1 ano e meio antes. Então, primeiro aprendizado. Na de senador, nós cumprimos a cartilha. Só que eu não tinha um preparo político que eu tenho hoje. Eu não tinha minha cabeça política, né? Então, eu já fui para uma eleição majoritária. Sim. E cometi meus erros, normal, né? Mas não perdi a minha essência. Continuei autêntico. Continuei autêntico, continuei com os mesmos posicionamentos que eu tenho hoje, mas, quem sabe, eu lidaria com determinadas situações de maneira diferente. Sim. Aí, do Senado, eu me preparei para uma eleição para vereador, aceitei um convite, entrei como vice. Então, como vice, ninguém vota em vice, vota no candidato principal. Vou colocar claramente em primeira mão, assim, aceitei um desafio, mas não faria de novo. Não faria mais de jeito e maneira nenhuma, entendeu? Sabe por quê? Depois que você aceita um desafio como esse,
E eu tive que passar por isso, eu não sei se Deus está preparando esse caminho, mas eu creio que sim. No meio ali do processo todo, você, às vezes, não é ouvido, tua opinião não vale, e muitas coisas que a gente ajustou não aconteceram até hoje. Então foi uma experiência para nunca mais. Nunca mais, esqueça isso, eu não quero saber disso, entendeu? Quando você acha que você vai ser reconhecido no grupo, que você vai ter suas ideias, elas vão ser ouvidas, é uma coisa. E foi isso que eu achava. E nada disso aconteceu. Então, eu não quero me prestar esse papel nunca mais, entendeu? Principalmente com determinadas pessoas. Mas valeu como aprendizado. Claro, tudo na vida tem aprendizado positivo ou negativo. Com toda certeza. Esse não se repete mais comigo, principalmente com determinadas pessoas que esquecem isso. Não tem como. Você tem que... uma coisa... Você tem que ser ouvido. Você tem que ser ouvido, você tem que ser respeitado. A sua opinião, ela é importante. Você não pode ficar alijado de um processo. Você tem que participar de um programa eleitoral. Então, você não pode dizer, não, não, porque não existe isso. Então, quando você entra num jogo desse, você acredita que essas regras vão prevalecer. Sim. E não aconteceram. Então, se eu tivesse o conhecimento pleno disso, como eu tenho hoje, eu não aceitaria. Sem sombra de dúvida. Por isso que a gente precisa passar por determinadas situações para nunca mais se repetir. Concordo. Menezes, a Débora, vamos voltar a falar agora da tua filha? Débora. Ela seguiu ali os teus passos, né, na vida pública. Uhum. Vocês trocam ideias e visões de gestão? Como é que é a relação de vocês agora? Não é pai e filha, no lado político mesmo do negócio. Não. É mesmo, cara? Não. Conversamos muito pouco. A Débora está no 3º ano do mandato dela na Assembleia. Eu fui na Assembleia durante o mandato dela 3 vezes e nenhuma vez porque ela me chamou ou para tratar de assunto político com ela. Sempre convidado para um evento. Absolutamente. Não dou opinião no mandato dela, me consulta, às vezes, por vezes a gente conversa sobre algum tema, eu coloco meu posicionamento, por exemplo, escolas militares, segurança pública, entendeu? Ela... Pai, o que você acha disso? Eu falo isso. Você é filha de militar, você sabe o valor do colégio militar. Pouca gente sabe, mas se temos colégio militar no estado do Amazonas hoje, abaixo de Deus e do governador, foi por iniciativa da deputada Débora Menezes, que fez um projeto de lei e o governador foi sensibilizado com relação a isso e ele aprovou. E esse projeto se mantém porque esse projeto é um projeto vencedor. Tá? De educação. Então, o Lula, quando iniciou seu mandato, ele acabou os colégios militares. Mas no estado do Amazonas nós temos, em outros estados também, alguns, porque o governo do estado banca. E o governador foi sensibilizado pelo projeto com a construção pela deputada Débora Menezes. Sim. Então, isso daí ela já está... Só disso daí já está honrando. Agora, eu nunca... Todos os assessores da minha filha estão lá. Eles sabem, eu nunca entrei para dar opinião sobre o mandato dela, sobre o que ela tem que falar. Sabe por quê? Ela teve uma educação de qualidade. Educação de qualidade. A Débora sempre foi uma excelente aluna, rápida no raciocínio, extremamente inteligente, habilidosa, carismática. Então, eu acho o seguinte... Eu a preparei para qualquer coisa na vida, né? Excelente profissional, terminou o doutorado dela com 28 anos de idade, então, ou está terminando, não me lembro agora, mas terminou, né? Resumo, o de melhor que eu podia fazer, eu dei. Sim. E sempre me coloco à disposição. Quando você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se quiser me escutar. Essa é a maneira como eu trato a parte política com a deputada Débora Menezes. Quero aproveitar aqui o embalo, mandar um abraço para Débora e parabenizar pelo excelente trabalho que você vem executando, viu, Débora? E, oportunamente, o convite aqui está aberto para você ser uma das entrevistadas do nosso Chega Junto. Combinado? Menezes, tu tem um perfil disciplinado e disciplinador, né, cara? Qual é o maior desafio que você encontrou para conquistar, digamos assim, a confiança das pessoas em um cenário político que é tão polarizado? Então, vamos lá. Eu quero colocar para você uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 10 anos de idade. A disciplina é a ponte entre os sonhos e a sua realização. Então, acabou. Como eu sempre digo, né, que a repetição é a mãe da aprendizagem. Então, acabou. O homem sem disciplina não é nada. Então, eu tenho 61 anos de idade.
Eu acordo todos os dias. Eu me lembro, desde quando eu tinha 10 anos de idade, eu acordo 5 horas, 5 e meia da manhã. Todos os dias. E aí o que eu faço? Eu jogo alguma coisa para dentro e vou fazer alguma atividade física. Como eu passei 30 anos no Exército, aquilo já era normal. Sim. Só que eu saí. O que acontece com a maioria que sai? Aí ele perde. Não, eu falo, isso aqui é bom, então eu vou manter. Aí ele fala, pô, ministro, sempre tá assim. Sempre foi assim. Entendeu? Então eu tenho 61 anos de idade. Eu quero competir com jovens de 20. Eu quero competir com jovens de 20. Em qualquer coisa, em qualquer esporte. É exatamente isso. Sempre está buscando se superar. Então, sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. E eu passei isso para minhas filhas. É só você olhar a Débora, só você olhar a Rebeca. São extremamente disciplinadas. Aquilo que a gente vê que é bom, a gente mantém. Porque você com disciplina, você vai mais longe. É simples, é isso daí. Então, eu sou exatamente isso. E você, outra coisa também, você falou do disciplinador. Na academia militar, tem um pátio. E lá diz assim, cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Então, não tem um camarada que consegue ser disciplinador se ele não for disciplinado. E é por isso que a gente tem, alguns não, né? 90% dos políticos, os caras não fazem o que tem que ser feito e querem que os outros façam por eles. Sim. Não dão exemplo, aí é um personagem que o cara só vai para a igreja na época de eleição, só vai tapar buraco na época de eleição, só fala... Não, isso não. É diário, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu sou esse cara. Sou um cara extremamente disciplinado. E isso daí incomoda, porque as pessoas não são disciplinadas. As pessoas perguntam para mim, olha, quero falar uma coisa com você. Olha bem, eu sou um camarada que, quando começo o mês, eu desenho eu coloco na minha agenda todos os meus eventos. Aí, por exemplo, aí vem você. Aí fala assim, Coléo, dia 18 de junho é meu aniversário. Eu falei, que horas? 20 horas. Eu falei, não posso. Na lata. Rapaz, as pessoas não gostam de receber não. Verdade. Aí eu falo assim, olha, Marcos, eu não vou poder ir porque eu já assumi um compromisso nessa data. Aí o Marcos fica chateado comigo. Presta atenção. Mas aí o Marcos convida o chefe dele. O chefe dele também tem um compromisso no mesmo dia, mas não diz não na cara dele. O chefe não vai. No dia do aniversário, o Marcos fica esperando o chefe que não vai. Não fica tão chateado com o chefe, mas fica chateado com aquele que disse não. E eu digo não, por quê? Porque aí você pode convidar uma outra pessoa, porque você fez você fez um investimento. E eu não quero que você gaste dinheiro e aquilo não se concretize. Mas o que eu quero colocar com isso? Eu sou um cara programado. O cara fala comigo e fala, rapaz, eu não vou poder ir agora, eu já tenho um compromisso, já assumi. Então, isso tudo está na minha cabeça. Perguntar, por exemplo, hoje, né? Aqui, ó, dia 17, terça-feira. Aí você tem que saber que dia 24, semana que vem, terça-feira. E aí você sabe os dias, os horários, os finais de semana que você já tem compromisso. Por exemplo, eu tenho um cara que trabalha comigo, que é o Capitão Carvalho, há 30 anos, trabalha comigo. Ele é a pessoa mais próxima de mim, na parte profissional. Aí eu digo para ele, Carvalho, domingo tu não me liga, a não ser morreu fulano, aí tudo bem. Sabe por quê? Você quer me encontrar domingo? Estou na igreja, pô. Pergunta do meu pastor, todo domingo eu estou na igreja. Não é do meu pastor, é de todo mundo que me conhece. Olha, domingo é para a família, então eu almoço com a minha mãe, com a minha mulher, com todo mundo, vou para a igreja. Sabe por quê? Eu tenho que começar bem a segunda-feira. Isso eu faço, sabe há quantos anos? Há 60 anos. É muito raro um domingo, claro, quando eu estou viajando e tal, mas é sempre assim. Todo domingo eu almoço em família e vou para a igreja. Então, é porque tem a variação do Antigo e Novo Testamento, né? O Antigo, o cara guarda o sábado, a gente guarda o domingo. Sim. É basicamente isso. Sim. E domingo é dia da família, meu irmão. Então, eu não abro mão, não quero saber de trabalho e é o dia que eu tenho para estar em família e agradecer. Se você for em Israel, é a mesma coisa. Você vai lá, eles estão lá no sábado e tal. Você vai lá sábado, o cara está indo na sinagoga, tudo. Sim. E tal, papapá. É isso. Não é para estar em festa, não é para estar em... Sabe por quê? Senão o cara se cansa e vai começar a semana cansado. Mas aí eu não estou censurando quem faz, estou dizendo que eu faço. E graças a Deus isso tem me rendido bons frutos. Eu sou disciplinado. Bem, esse é o Coronel Menezes, minha gente. E agora, você vai participar do quadro que se chama Sim, Não ou Depende. Vamos lá.
Sim, não ou depende? Vou fazer algumas perguntas aqui para o Menezes e ele vai mencionar para mim dizer para mim se sim, não ou depende e falar brevemente o porquê da tua opinião. Depende, eu acho muito difícil eu falar. Será? Bora ver. Então bora ver. Primeira pergunta. Olha só, redução de impostos para empresas da Zona Franca atrai mais investimentos? Sim, não ou depende, Menezes? Redução de impostos para empresas da Zona Franca. Mas elas já são beneficiadas. Então ela atrai. Sim. Curto e grosso. Eu não tenho depende, cara. Muito raro. Eu não tenho depende. Não é o meu perfil. É sim ou não. Vamos ver. Próxima pergunta. Vamos ver se eu mordo a língua. Não ou depende. Vamos ver se ele não tem depende mesmo. Todo político deveria ter experiência fora da política antes de assumir um cargo público. Sim, não ou depende? Claro que sim. Claro que sim. Experiência em alguma área. E também ter conhecimentos básicos de administração pública. Sim, sim. Próxima pergunta. Militar deve ou não ocupar um cargo político? Sim, não ou depende? Claro que sim. Sabe por quê? Vamos acabar com essa frescura, com esse bullying, né? Não é militar. Qualquer profissão, qualquer atividade, o cara pode ser político. Concordo. Próxima pergunta do nosso Sim, Não ou Depende hoje aqui com o Coronel Menezes é a seguinte. As cotas raciais devem continuar sendo adotadas no Brasil, Menezes? Não. Sabe por quê? Todos nós somos iguais perante a lei. E isso daí foi criado por pessoal de esquerda. Então, deixa eu te falar. O teu caráter, a tua inteligência, a tua capacidade, ela independe de cor, de sexo, de qualquer coisa. Então, eu sou contra isso. Muito bem. Nossa próxima pergunta é: a escola deve ou não discutir temas políticos e ideológicos em sala de aula? Não, tudo a seu tempo. Tem tempo para isso lá na frente. Os caras chegando na universidade, lá para frente. Concordo. Nossa próxima pergunta é: o cidadão... Na escola o cara tem que estudar química, física, português, matemática, inglês, geografia. Nem religião. Nem religião. Concordo. Nem religião na escola. Quer estudar religião? Vá para a igreja no final de semana. Plenamente. Próxima pergunta do nosso Sim, Não ou Depende de hoje aqui com o Coronel Menezes é: o cidadão de bem deve ter direito ao porte de arma? Claro, sim. Todo cidadão. Eu não tenho depende. Eu não sei nem como é que é esse teu quadro, mas depende não existe para mim. Não rola. Não rola, para mim não rola. Estou constatando aqui. Próxima pergunta. Intervenção das Forças Armadas em questões internas deve ser ampliada no Brasil? Não. Sim, não ou depende? Não deve ser. É simples. Olha, o que tem que seguir é o que está na Constituição. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Aí vai lá da minha experiência na ONU. Entendeu? Um país do tamanho do Brasil hoje, com unidade linguística, base geográfica, que nós temos de base geográfica é território, que isso nos dá flora e fauna, e 90% do nosso comércio exterior é feito por via marítima, né, por causa da nossa costa, 7.500 quilômetros de costa. Faça a pergunta para um político do Amazonas, vê se ele tem essa ideia, não sabe nem o que é isso. Então deixa eu falar uma coisa para você. Um país com essa dimensão, que nós estamos preparados para ser potência mundial, nós não podemos deixar, nos dias atuais, nós não podemos deixar isso na mão, né? Entrar um general e tal e dizer, olha, eu sou o presidente desse país. Não pode. A gente não pode. Cada um no seu quadrado. Muito bem. Nossa última pergunta é: o interior do Amazonas deveria receber prioridade sobre a capital em políticas públicas? Sempre. Mas não dessa maneira que está aí. Que só enriquece as famílias que são donas dos currais eleitorais dos municípios. Você vai nos municípios que tem essas famílias, você vai ver lá a desgraça que é. É igual o Maranhão do Sarney. O cara foi presidente e o estado é um... Não sei o que acontece. Aqui é a mesma coisa no nosso município. E deixa eu te falar, eu não tenho depende na minha vida. Ou é sim ou não. Eu nunca fico em cima do muro. É verdade. Não tenho... Gente, isso eu falo de cadeira. Sabe por quê? Eu tenho posicionamento. Isso mesmo. E eu não falo pra ninguém, não, depende de nada. Meu irmão, é sim ou não? Não tem como. E Menezes, se hoje você tivesse um cargo eletivo, qual seria a tua primeira ação e por que essa prioridade? Cara, a minha primeira ação dentro do cargo eletivo, que é o seguinte, cara, é muito amplo, né? De falar assim, a primeira ação, mas eu quero uma coisa que me incomoda muito, é a gente não ter o nosso direito de ir e vir. Eu, como amazonense, eu não quero morrer com esse pecado sem me deslocar terrestre daqui para o restante do meu Brasil. Teve político no Amazonas
que foi ministro 3 vezes do PT. O cara foi ministro dos transportes. Não foi ministro chefe da Casa Militar, não foi ministro chefe da Casa, foi ministro dos transportes e não asfaltou a nossa BR. Então, se tem uma bandeira que eu vou incomodar lá, e eu já falei até isso publicamente, e vou repetir novamente aqui, eu estando no Congresso Nacional, antes de qualquer discurso meu, 1 minuto vai ser para falar da BR-319 e cobrar. Então, esses que não fizeram, não farão de novo. Porque tem uma pessoa muito próxima lá que diz que prometer e não cumprir é pior do que mentir. Então, se eu tiver alguma coisa que eu vou lutar, é por asfaltar a BR-319 para que os amazonenses tenham o direito de ir e vir ser preservado por via terrestre. Nós só temos hoje por via aérea ou marítima, ou... Sim. Marítima não, né? Fluvial, né? Fluvial. Essa que é a realidade. A gente quer por via terrestre. E essa estrada já estava pronta. Só faltava asfaltar. E como falou um senador no mandato hoje, tem culpado disso e tem assinatura. Então não adianta fugir disso. Disso a gente não pode esquecer. De maneira nenhuma. É isso. E para fechar, que o nosso tempo aqui estourou hoje, mas, pô, valeu a pena. Eu tenho certeza que você está ligado desde o início até agora aqui na nossa entrevista hoje com o Coronel Menezes. Quais são os próximos desafios que o senhor quer enfrentar, Menezes? Primeiro desafio é ter saúde. Segundo desafio é sempre gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem dado. E o terceiro desafio, que esse sim é um propósito que eu tenho daqui para frente, é poder colaborar com o meu estado, com toda a experiência de vida profissional que eu tenho, para que a vida de outras pessoas com o mesmo perfil que eu tinha, criado no bairro de Invasão, mas com uma educação de qualidade, você ter mobilidade social e conseguir chegar lá e inspirar outras pessoas a agir, eu acho que isso é que fecha um ciclo, né, de um projeto político. É você, que as pessoas olhem para você como inspiração. Esse daí veio desse jeito, boa educação, mudou, fez, e é por aí que a gente quer inspirar outras pessoas a ter o mesmo futuro que a gente, muito melhor daquele que nossos pais nos deixaram. Sim. Mas com a política, fazer exatamente isso. Dar uma educação de qualidade, ficar em cima verificando se realmente a criança recebe a alimentação, recebe lá a sua, o seu café, o seu almoço, escola de tempo integral. Poxa, nós temos aí, países... deixa eu falar uma coisa, eu quero fechar isso aqui. Pois não? Eu tive a oportunidade de visitar a Coreia e eu fui estudar a história da Coreia. A Coreia do Sul, né? Não é a Coreia do Norte. Sim. Deixa eu falar para você, na década de 60, a Coreia do Sul era nada. Na década de 70, eles implementaram um projeto de educação em tempo integral, dando comida para os jovens. Na década de 80 e 90, acabou. Samsung foi criada, as empresas coreanas foram criadas, é uma potência. Por quê? Educação de qualidade, alimentação, você muda a vida de um país. Sim. E a gente pode copiar isso. Escola de tempo integral, escolas cívico-militares, meritocracia. Muito bem mencionado. É fazer o que realmente precisa ser feito, não é não, Menezes? Isso aí. E eu quero te agradecer pela tua presença hoje aqui no nosso Chega Junto. Você tem aqui a minha admiração e o meu respeito por tudo que você representou e que ainda vai representar para todos nós. Então, muito obrigado. As suas considerações finais para o nosso público. Vai lá, Menezes. Marcos, te agradecer pelo convite de estar aqui contigo no Chega Junto. E agradecer a você que está aí nos escutando e dizer para você o seguinte: 90% dos políticos criam um personagem. Eles não são aquilo que eles vivem. Eu quero dizer para você que o que eu sou aqui, eu sou lá fora, eu sou na minha casa. Eu não tenho personagem. Eu não fico pregando, dando um exemplo do fisiologismo, né? Olha, tem a bandeira do Bolsonaro, eu defendo a família, e eu já destruí 2. E as famílias que eu destruí entraram na justiça contra mim. É isso que eu quero dizer para você.
Os políticos vivem um personagem. E você precisa abrir teu olho, rapaz, com relação a isso, entendeu? Você dizer, olha, não, eu quero investir na sua terra e ter fazenda de camarão em outras terras. Fisiologismo político, entendeu? Você tem que gerar eleito para defender os interesses do povo do Amazonas. E eu sou amazonense, sou raiz. Eu quero defender e gerar emprego aqui, ao meu povo, e poder inspirá-los com a minha história de vida, porque eu tenho história de vida. E tem mesmo. Isso. Verdade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, mais uma vez, abraço. Satisfação mesmo, inspirador a nossa conversa de hoje. Eu quero dizer para você que você pode assistir a hora que você quiser o nosso Chega Junto, é só entrar nas nossas plataformas digitais aqui da R2 Ideias, youtube.com/R2Ideias ou o portal Foco no Fato, viu, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, espero que você tenha gostado da entrevista de hoje e na próxima semana, certamente a gente está de volta com mais um convidado inspirador e que tenha boas histórias para poder contar pra gente. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Valeu!